o versículo de número 20. Meu abraço e a paz do Senhor para o meu querido irmão Macedo e Dora, nossos irmãos e amigos. Que Deus abençoe vocês grandemente. O texto diz o seguinte: quando o faraó deixou sair o povo de Deus, não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés os levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e caminharam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-lo no caminho, e de noite uma coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, e nem a coluna de noite se apartava, e nem a coluna de fogo se apartava de noite. Quantos podem dizer glória a Deus? Tomai os vossos assentos e abra os vossos corações. Deus quer falar conosco através desta palavra. Glória a Deus. Faça dessa noite e faça deste momento o melhor momento e talvez o último momento da sua vida. Isso porque nós estamos aguardando o arrebatamento de Jesus a qualquer momento, a qualquer hora. Então, pode ser o último culto que você veio oferecer, pode ser também a última vez que você entra nesse templo, e pode ser a última vez que eu estou pregando, porque eu estou esperando Jesus. E os sinais nos mostram, nos revelam que Ele está às portas. Tudo indica que o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento. Por isso, vamos nos preparar. Vamos estar atentos às nossas cabeças levantadas, atento aos sinais que acontecem, os sinais externos no mundo e os sinais internos no meio dos crentes. Por isso é tempo de estarmos ligados. Vamos oferecer as nossas vidas a Deus nessa noite como a melhor oferta, como o melhor de nós. Haja visto que a oferta que Deus exige, que Deus quer e que agrada a Deus, não é o nosso dinheiro, apesar disso é interessante, é bom para manter a obra, mas o verdadeiro culto e a oferta que agrada a Deus é a minha vida. É esse o sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. A pergunta era: será se eu estou sendo um sacrifício agradável a Deus nessa noite? Será que eu estou sendo essa oferta que Deus está recebendo? Será que esta oferta está chegando como um cheiro suave na presença do Pai? Às vezes a gente esquece que somos essa oferta. E às vezes, por não esquecer, ou talvez por não saber esse significado, nos apresentamos a Deus de qualquer forma. Mas Romanos diz que o sacrifício é vivo. Amém? É santo, é puro e é agradável. Eu tenho que prestar atenção para essas regras. Amém, gente? E eu chamo a atenção de vocês para um tema nesta noite: os encantos do deserto. Será que no deserto tem alguma coisa que nos encanta? Será que no deserto tem alguma coisa que pode nos chamar a atenção? Será que no deserto tem alguma coisa que nós podemos apreciar e nos encantar por elas? Aqui o texto que eu li fala quando Deus tira o seu povo do Egito, depois de viverem 400 e poucos anos como reféns e escravos no Egito. Deus cumpre uma promessa que tinha feito aos seus antepassados, que os tiraria da terra da escravidão, da fornalha da aflição, e levaria-os para um lugar chamado Terra Prometida, ou Terra da Promessa. Mas o texto aqui mostra que
ao tirar o povo do Egito, Deus, ele não conduz o povo, não leva o povo pela rota mais fácil, pelo caminho mais fácil. O caminho mais fácil duraria em volta aí de uns 40 dias, mas Deus não quis levá-lo pelo caminho mais fácil. Deus, então, decidiu levá-lo pelo caminho do mar, pelo caminho mais longo, pelo caminho mais distante. Aí você pode dizer, Deus não poderia facilitar, levando pelo um caminho mais curto? Deus poderia, mas Ele é Deus, Ele faz como Ele quer. Ele poderia, mas entendeu Ele dessa forma e Ele fez do jeito dEle. E do jeito dEle sempre é maravilhoso. Do jeito dEle sempre dá certo. Do jeito dEle, ainda que não seja do jeito meu, dos meus olhos, na minha forma, mas o jeito dEle é o jeito que prevalece. E Ele é soberano e Ele faz como quer. Então, Deus não leva o povo pela terra pelo caminho mais curto. Me chama a atenção que esta jornada, saindo do Egito, do norte do Egito, até a terra de Canaã, até a Palestina, onde era o endereço, onde era o destino, gastaria ali no máximo, ou teríamos uma distância de menos de 200 quilômetros. E menos de 200 quilômetros, se fosse uma viagem de carro, dava para você fazer isso pelo menos umas 3 vezes, e ainda sobrava dia. Sobrava tempo. Era rapidinho. E se tratasse daquele irmão que anda 180, então ficaria mais curto ainda, ficaria mais perto ainda. As caravanas que faziam esta jornada, elas durariam no máximo 40 dias. Elas já chegavam ali. Mas o porquê, se é uma distância de menos de 200 quilômetros, poderia ir de carro gastando o quê? 2 ou 4 horas, 5 horas no máximo, para ir e voltar. O povo passa 40 anos. É isso que eu fico pensando, entendendo por que de tanta demora, por que demorado tanto chegar, sendo que uma distância tão curta. Por que não chegaram logo? Por que passaram-se tantos os dias e anos para poder chegar? Aí a gente fica pensando tentando entender o porquê, qual o motivo de não chegarem nessa terra, sendo que a distância não era tão longe assim. Aí nós vamos aprendendo na Bíblia que Deus tem propósito em tudo isso. Deus sabe por que trabalha dessa forma e porque Ele quer que entendamos o seu trabalhar. Quando eu falo do deserto, eu estou falando de muitas situações, aplicando às nossas vidas hoje. Esse deserto é nada mais do que as dificuldades dos nossos dias. É o deserto da falta de dinheiro, da falta de emprego, deserto de doenças. Temos vivido isso há mais de 2 anos. É o deserto das crises conjugais, da crise na família, dos rompimentos nas relações. É o deserto das depressões, que tanto castiga o povo nesse tempo. É o deserto da ansiedade generalizada, que atormenta mais de 18 milhões de pessoas no Brasil. É o deserto dos transtornos mentais, e de tantas outras síndromes que aparecem, destruindo as pessoas. E quando nós falamos do deserto, nós estamos falando de dificuldades mesmo, de coisas terríveis que acontecem na nossa vida aqui. Isso não é estranho para a gente, porque sabemos que no mundo teremos aflições. E Jesus, quando Ele disse que no mundo teremos aflições, Ele mesmo experimentou dessas aflições. Ele sofreu na pele essas aflições. E Ele triunfou em meio a essas aflições. E Ele não desistiu, apesar das aflições. E Ele cumpriu o propósito de Deus completamente, apesar das aflições. E Ele realizou a missão que Ele tinha que realizar, apesar das aflições. E se Ele realizou, e se Ele cumpriu o propósito, se Ele chegou até o final na sua missão, enfrentando e vencendo aflições, o mesmo Espírito que estava sobre Ele como homem aqui, está sobre nós. E isso significa que nós também temos todas as chances de vencer as aflições, cumprirmos aqui o propósito de Deus e chegar ao final da missão. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Tá, mas aí nós temos aqui uma parte da Bíblia que diz o seguinte, que Deus não levou o povo pelo caminho mais curto, porque o povo não estava preparado.
Porque o povo não sabia lutar. Se Deus leva aquele povo pelo caminho dos filisteus, pelos caminhos mais curtos, o que era que acontecia? Diante da guerra, aquele povo ia retroceder. Aquele povo ia ter medo da guerra. A Bíblia diz que eles iam ter medo da guerra e iam voltar para o Egito. Então eu aprendo dos encantos que eu vejo nesse deserto aqui, do deserto de Sucote até a Palestina. Isso nos mostra que o deserto é um lugar de preparação. Deus está preparando a gente nos desertos. Às vezes não entendemos, achamos que o deserto é só algo que vem para nos desonrar. Às vezes achamos que a doença só vem para nos desonrar, para nos humilhar, para nos deixarmos fracos, para colocarmos um rótulo de fracassado em nós. Às vezes a gente, nas nossas dificuldades, a gente acha que é um sofrimento e que poderíamos receber um livramento, Deus poderia evitar que não passássemos por ele. A nossa mente começa a questionar quando estamos confrontados e quando estamos dentro dos desertos desta vida. E pensamos sempre no pior. Parece que Deus não está me ouvindo, parece que Deus não está me escutando, parece que Deus silenciou para mim. Ou apresenta um profeta do outro lado e diz que isso é pecado. E aí ficamos nessa confusão o tempo todo. As pessoas ficam pensando sempre do lado negativo, porque dentro desse deserto vem os julgamentos. Eu mesmo passo a julgar a mim mesmo. O que é que eu estou de errado? Por que está acontecendo isso? Está acontecendo isso por causa disso? Aí pegamos então, entramos numa rota de autorregras. Autorregras verbais, cada um diz, está passando disso por conta daquilo, está passando disso por conta daquilo, e adotamos essas regras e queremos ficar preso a isso, mas não chega ninguém para dizer para a gente uma autorregra do tipo, você está passando isso porque Deus está te preparando, você está passando isso porque Deus está trabalhando em você, para depois trabalhar por você. Nós não entendemos dessa forma. Então olhamos sempre esse deserto de doença, esse deserto de crise, esse deserto de outras aflições. Nós vamos entender sempre que parece que está tudo errado conosco. Nem sempre o que está acontecendo de ruim com você está sendo porque está errado. Nem sempre o que você está passando é porque está errado, porque você pecou, está caído. Não. Se Deus te levasse pelo caminho mais curto, se Deus facilitasse a sua jornada, talvez você não estivesse preparado. No momento das aflições piores, você ia retroceder. Você ia desistir. Você ia sair da igreja. Você ia abandonar o Senhor. Por isso que Ele está te preparando para quando chegar as piores lutas, você vai estar firme. Quando chegar os piores desertos desta caminhada, porque a tua caminhada é longa, a jornada é longa, e nesse trecho, e nessa rota, até a terra da promessa, do chamado, da unção na vida, de ser o grande pregador, mulher de Deus, que Deus quer que você seja, vai ter muitos desafios. E se você não estiver firme, se você não tiver convicção que Deus está trabalhando, que Deus está te preparando, se você não tiver convicção que isso é para você alcançar maturidade, que isso é para você encontrar sabedoria, que isso é para você poder lidar com os conflitos que virão depois, que isso é para você poder ajudar pessoas que no caminho vão estar da forma que você está vivendo hoje. Eu preciso entender disso. Então, quando eu começo a olhar o deserto por esse lado, eu acho o deserto maravilhoso. Eu começo a ficar encantado e dizendo, gente, o deserto é uma bênção. O deserto é tremendo. Aleluia. Eu quero te dizer que as maiores experiências que eu vivi com Deus, as melhores experiências que eu vivi com o Espírito Santo, os grandes milagres que eu presenciei, que eu vivi, não foi em outro lugar, foram nos desertos das minhas aflições, foram no deserto das minhas dificuldades, foi no deserto da falta de pão, da falta de terno, da falta de sapato, da falta de acolhimento, de amparo. Foi nesses lugares, nesse deserto, que Deus me preparou para as batalhas.
Foi nesse deserto que Deus me preparou para expulsar demônio, curar cancerosos, ganhar alma para Ele, trazer esperança para quem estava desesperado. Foi nesse deserto que eu tornei-me resistente, forte, arraigado, firme, como uma rocha. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Um crente que é testado no deserto, que é formado, que é forjado no deserto, que é preparado no deserto, que é construído no deserto, misericórdia, ele resiste. A luta vem, mas ele fica mais firme ainda. O vento sopra, mas ele está dizendo, eu não desisto, eu creio em que Deus vai entrar com providência. Vem, levanta dali, levanta dacolá, mas ele diz, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou na presença, eu não abro nem para o trem. Por isso, para você nessa noite, você internauta, você que está passando por algum deserto, você que está passando por alguma dificuldade, você que está talvez vivendo a pior situação e circunstância na sua vida, seja paciente, acredite, Deus só está te preparando, aleluia. Você vai sair daí como a ferramenta afiada, você vai sair daí como atalaia de Deus, você vai sair daí como profeta para as nações, você vai sair como mulher sábia, você vai sair para viver as grandes maravilhas do Senhor aqui na terra, você vai sair daí melhor, mais forte, muito mais ungida, muito mais cheia de autoridade, muito mais cheia de unção, muito mais cheia de graça. Oh, aleluia, aleluia. Por isso não reclame não, veja o lado bom dessa luta, veja o lado maravilhoso desta crise. Aleluia, glória a Deus. Aí eu percebo ainda que o deserto é lugar de aprendizado. É uma faculdade. Deus nos ensina coisa nesses desertos, nessa caminhada rumo a Canaã. Deus nos ensina coisas maravilhosas. Porque às vezes a gente pensa que já sabe tudo. Tem gente que pensa que já sabe tudo. Eu sou bom demais. Oxe, tivesse ali, estava pregando melhor do que ele pastor. Se eu tivesse ali, ninguém ia ver. Ah, se fosse eu, deserto é lugar de aprendizado. Deus nos ensina aqui. Entendeu? É nesse campo de prova, nesse campo de conflito, nesse campo de luta que Deus nos ensina. Aleluia! Tu sabe que muitas vezes Deus permite essa situação para a gente aprender o que, pastor? O que é que eu aprendo com isso? Aqui no caso de Israel, no capítulo 8 de Deuteronômio, versículo de 1 a 5 e até o versículo 8, Deus diz que eu te provei, eu te humilhei, eu te fiz passar por esse deserto para você aprender uma coisa, para você aprender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele está dizendo assim, eu te levei aí para você aprender. Ele faltou pão, faltou água, e Deus quis dizer, eu quero que você aprenda que é a minha palavra, é a garantia do alimento, a garantia da sua sustentação, de você estar de pé, é a minha palavra, é a palavra que sai da minha boca. Você tem que aprender a confiar na minha palavra. Se eu disser que eu faço, eu faço. Se eu disser que eu levanto, eu levanto. Se eu disser que abro porta, eu abro porta. Se eu disser que estou tratando com você, eu estou tratando. Você tem que aprender isso, a palavra que sai da minha boca. Se a gente cresce verdadeiramente na palavra que sai da boca de Deus, a gente não passava fome, irmão, e não passava necessidade, a gente vencia as tribulações. Primeiro é que a gente não crê muito na palavra que sai da boca de Deus. Deus está falando e a gente tem dúvida. Aí Deus disse assim, vai faltar pão aí, vai faltar água aí, vai faltar um bocado de coisa aí, que é para eu vou te humilhar, eu vou fazer isso com você, para você crer na palavra que sai da minha boca.
Então o deserto é lugar de aprendizado. Aqui eu aprendo que o que faz garantir a minha vivência, o que garante a minha sobrevivência, é que eu aprendo que não é o meu esforço, apesar que eu devo me esforçar, que não é a minha intelectualidade, que não é as minhas habilidades, os meus talentos. Eu tenho que ter talento, eu tenho habilidade, eu estudei, mas é a palavra que sai da boca de Deus que me garante vitória. É a palavra que sai da boca de Deus que garante o sucesso da sua empresa, irmão. Que garante o sucesso do seu ministério. Que garante o sucesso da sua família. É a palavra que sai da boca de Deus. Eu preciso confiar nesta palavra. E o que é que eu aprendo aqui, pastor? Eu aprendo dentro desse deserto, lugar aprendizado. Eu aprendo a entender que eu não sou nada sem Ele. Que tem gente que pensa que é, irmão. De novo, sou bom, sei fazer, sou assim, sou assim. Baixa a tua bola, irmão. Não é assim, não. João capítulo 15, versículo 5, responde para a gente. Sem mim, nada podeis fazer. Sabe por que você respira? Porque é Ele, a razão é Ele. Sabe por que você come? A razão é Ele. Sabe por que você tem um trabalho? A razão é Ele. Sabe por que você canta? A razão é Ele. Sabe, pastor Francisco, por que é que você prega? A razão é Ele. Sem Ele você não é nada, irmão. Baixa a bola. Diga comigo, deserto é lugar de aprendizado. E tem Deus quer ensinar coisas que a faculdade não ensina, que os melhores professores não ensinam, que os melhores estabelecimentos de ensino não conseguem te dar. Você só aprende ali no deserto. Deus te ensinando. Aleluia. E Deus está nos ensinando nessa noite. Deus está nos ensinando nessa noite. Deus está falando conosco nessa noite. Por isso, não murmure dessa luta, não murmure desse vale, não murmure desse conflito. Aceite o deserto por enquanto e vá aprendendo com ele. E vai extraindo lições que vão edificar a sua vida, o seu ministério, e vai te fazer melhor. Aleluia! Foi nesses lugares que eu aprendi que eu não era nada. É porque a gente tem que dizer, eu sou eu. Não sabe com quem estão mexendo. Já viu aquele povo? Não sabe com quem estão mexendo. Bicho, tocou em mim, vai ver. Para, como de confusão. Aprende que o homem não é nada, o ser humano não é nada. Nós só somos alguma coisa porque ele pegou lá o pó da terra, o barro. Aí depois formou, fez aquele boneco sem vida. Aí fez assim, ó. Aí soprou o ruá, soprou o seu espírito, soprou a sua vida. Aí isso que eu sou, mas se ele tirar isso de mim, já era, meu irmão, eu não sou nada. E eu aprendi que não sou nada, foi lá. Aleluia. Glória a Deus. Sem mim nada podeis fazer. Você quer fazer muito? Então deixa Deus fazer na sua vida. Você quer fazer muito? Então deixa Deus fazer na sua vida, porque sem Ele você não é nada, irmão. Lá a gente fica pianinho. Nesses desertos a gente fica pianinho. Já viu aqueles crentes que ficam tudo galudinho, metido, ombro alto, discrimina todo mundo, julga todo mundo. Fica medindo o nível de intimidade das pessoas. Até parece que sabe quem é que tem e quem não tem intimidade. Aí quando chega, Deus bota lá, peraí, vou lhe ensinar um negócio. Aí bota lá, já viu quando o neguinho está no aperto, Jeová está botando no deserto? Aí o neguinho diz assim, fica tão amorosinho, irmão. Nunca disse palavra de carinho para ninguém. Aí ajoelha, papaizinho do céu, papaizinho, papaizinho. Não se humilhe não. Aí ninguém sabe dizer papaizinho. Meu papaizinho, olha aqui, paizinho, paizinho. É para a gente aprender, viu?
Para a gente aprender que tem que chamar de papaizinho, e não somos nada além de filhinhos fragilizados, pequenininhos, que dependem do pai, que dependem do amor do pai, que dependem dos braços do pai, do abraçar do pai. Ficou claro para nós? Diga comigo, deserto é lugar de aprendizado. Quem já aprendeu com luta aqui, dê um glória a Deus. Rapaz, eu só aprendi muito com luta, viu, Ian? Mas aprendi tanto com luta. Não quero passar de novo, mas eu aprendi muito. Eu espero que já aprendi tudo, viu, irmão? Pô, porque já chega, Deus. Mas eu aprendi tantas coisas. Nesses desertos eu aprendi a valorizar mais a minha família. Valorizar mais a minha esposa. Amar como auxiliadora, como aquela que está do lado, como companheira. Eu aprendi a amar mais os meus filhos e entendi que eles são tesouros, eles são bênção, eles são joias de Deus na minha vida. Eu aprendi a amar mais os meus netos, aprendi a amar mais as ovelhas que Deus me deu a oportunidade de cuidar, aleluia. Aprendi a valorizar o outro ser humano, independente dele ser crente ou não. Eu aprendi a valorizar o outro ser humano. Quando eu fiquei doente daquela primeira vez, se você me perguntar assim, quantas vezes já fiquei doente, me pergunte as vezes que eu não fiquei. Aí eu fiquei naquela situação lá no hospital, jogado lá no hospital, e todo bonito. Eu tinha ido pregá-lo num congresso em Rondônia, lá do Pará, bonito. Estava todo bonito, aquele terno bonito. Preguei 3 dias com a mão aqui, doendo tudo, mas preguei no sacrifício. Irmão, Jesus curou tanta gente naquele dia, só não curou eu. E olha que estava doendo, irmão. É tanto que o intestino rompeu na transversal, rasgou. E eu pregando 3 dias. E o pastor dizia, você está bom, irmão? Você não quer comer? Eu não quero nada. Se eu comer esse negócio, ficava pior. Aí eu ia para o hotel, ficava lá me contorcendo. Meu Deus, tem misericórdia, me cura, Senhor. Eu tenho que pregar amanhã, me cura, Senhor, me cura, me cura. Aqui não tem hospital, Jesus, me cura. Nada. E eu preguei. E quando foi na última noite, eu pensei comigo, ele vai me curar hoje. Rapaz, eu estava com esse terno aqui. Na época esse terno era novinho. Viu? Já tem uns 7 anos esse terno. Aí eu estava com esse terno. Eu pregava com a mão assim. Esforçando. Irmão, na última noite, eu nunca vi. Jesus deu coração novo para o povo. Jesus arrancava câncer, o povo vomitava obra de macumbaria, Jesus resolvia problema de tudo, e eu já para desmaiar de tanta dor, e eu dizia, Jesus, me cura, me cura, me cura, nada. Aí quando entrei no avião, que passei mal totalmente, que desci em Brasília já com o intestino que já tinha se rompido, aí saí gritando, eu com aquela boniteza toda, cheirando, terno brilhoso, sapato bonito. Eu comecei a rolar no chão, lá no aeroporto, rolando, gritando, socorro, socorro, que o suor descia branco e aquele suor descia frio, socorro, 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 e ninguém me dava atenção. Até que chegou 2 meninas, que eu não digo que foi coincidência, mas as 2 eram médicas, de uns 23 a 25 anos aproximadamente. Me atenderam ali e disse assim, o senhor está passando mal? Eu disse, estou morrendo, minha filha, liga para minha família, porque eu estou morrendo, não vou chegar em casa, me acabando. Resultado, fui direto lá, o pessoal lá do SAMU me levou, fui para o Agarram lá em Brasília, aí quando cheguei lá, eu só escutei uma vozinha dizer assim, leva ele para o centro cirúrgico, ele testemunhou, vai morrer, leva, leva, leva. Eu escutei aquela voz. Quando eu cheguei lá, eu disse assim, Deus, eu sei que eu não vou voltar mais para a minha casa, eu não vou retornar. Mas aonde eu acordar, se eu vou acordar algum dia, quero acordar nos teus braços. Foi. Mas é bom, a gente fica tão apaixonado por Jesus, né? Que até nem na hora da morte você não esquece dele. Você está morrendo, mas está dizendo, é contigo, é contigo, é contigo. Eu morro, mas é nos teus braços. Aí passou, eu fiz aquela oração rápida na minha mente, porque já não estava aguentando mais falar. E lembro que eu tinha dito para os enfermeiros que estavam me levando na maca, aquele povo correndo,
E eu, sem poder falar, eu disse assim, olha, deixa eu falar aqui. Aí, o senhor quer falar? Quero. Aí eu disse assim, a minha esposa não chegou ainda, mas quando ela chegar, diga que ela foi o grande amor da minha vida. Apaixonado ainda. Com tanta aquela luta, irmão, aquela bagaceira toda e apaixonado. Aí entramos para lá, passou 9 horas de cirurgia. Quando eu acordo lá no outro dia, estou no quarto de apartamento, estou lhe dizendo que a gente aprende. E que você não é nada. Eu estou com 2 bolsas de colostomia aqui, daquelas coisas terríveis. Quem trabalha na área da saúde sabe o que é isso, desconforto que é isso. 2 bolsas enormes aqui. E a ferida operatória que tem aqui embaixo. E o que é que você quer chegar nisso, pastor? Porque aí, quando eu olho para mim, eu venho comparando. 3 dias eu estava em cima de um púlpito, pregando para 1.800 mulheres, e Deus derramando unção, curando pessoas. E eu bonito, todo mundo apontava o dedo. Esse homem é ungido demais, meu Deus, nunca vi tanto. Que homem é esse que tanta unção? Sendo admirado por todos. E a gente fica pensando, quer alguma coisa. Aí, quando eu estou lá com aquelas duas bolsas, tudo rasgado aqui, e olhava para mim assim, com a sonda aqui, outra aqui. Aí, a pastora já tinha chegado, e eu olhei para mim assim, e eu disse assim, Jesus, é assim que o senhor trata o profeta? Repara, a gente pensa que é alguma coisa. É assim que o senhor trata um profeta? Toda a vida dediquei a minha vida ao teu trabalho, à tua obra. É assim que morre um adorador? Deus olhou para mim assim e disse, quem é você? Eu disse, você lembra do meu servo Jó? Eu arrebentei com ele tudinho, e era Jó, você não chega nem aos pés de Jó. Eu fiquei pensando, sabe que o senhor está certo? Pedi perdão e disse, desculpa, Senhor, eu pensei que era alguma coisa. Ele disse, não, você é só um ser humano, e todo ser humano é só isso aí, ó. A única coisa que diferencia um ser humano do outro é a minha presença, é a minha unção, é o meu espírito, é a minha palavra. Tirando disso, você é só um ser humano, rapaz. Eu aprendi ali, viu? Eu aprendi. Aí escrevi uma frase, quando nasceu o meu primeiro livro, eu escrevi uma frase assim, quando a vaidade desaparece do homem, ele percebe que ele é somente um ser humano. Amém? Então não murmure o que você está passando, tenha isso como um aprendizado, aprenda a depender de Deus agora. Aprenda também a amar os outros, a valorizar as coisas que Deus tem feito na sua vida e através da sua vida. Aprender aqui a dizer assim, Deus, agora eu sei que Tu é grande, eu sou pequeno, Tu é de cima, eu sou de baixo, eu sou mortal e Tu é imortal, Tu é santo e eu não sou, aleluia, Tu é grande e eu sou nada. Aprenda isso e você vai ser grande na presença dEle, até porque a matemática de Deus em relação ao crescimento é dizendo assim, fique pequeno que eu lhe faço grande. Se você quer ser grande, diminua. Se você quer realmente ser um grande servidor, passe a ser servo. Se você quer ser Senhor, seja servo. É essa a matemática de Deus. Levante a mão para o céu e glorifique a Ele nesta noite. E aqui a gente aprende a adorar a Deus, irmão. Não é para dizer que orei muito, não. Mas nesses desertos cheguei a passar até 18 horas de joelhos dobrados, adorando a Deus. 7 horas era o normal. E no dia que só fazia 5, minha consciência ficava pesada e dizendo assim, rapaz, tu não cumpriu o propósito, não cumpriu o propósito, misericórdia. A gente aprende a orar. A gente aprende a amar a Deus. A gente aprende o caminho do coração do Pai nesses momentos. Até porque o homem fica fragilizado, essa estrutura humana passa a se quebrar toda. E a Bíblia diz que Deus não despreza um coração quebrantado, glória a Deus. Deus não vira as costas para um coração quebrantado quando Ele clama.
Em outras palavras, esse deserto é para nos humilhar, para nos quebrantar, para nos render, para nos entregar, para nos desbuçar em cima da sua vontade, da sua presença. E a forma que Deus cuida da gente nesse processo é um aprendizado. É um aprendizado. Por que, pastor, que o senhor fala assim? Porque eu fui cuidado de uma forma tão maravilhosa que eu nem pensava. De um jeito que eu nem pensava. Deus usou pessoas para ser bênção na minha vida que eu nem pensava que aquelas pessoas podiam ser algum instrumento de Deus na vida. Em outra circunstância, não. Mas Deus usava essas pessoas. E uma dessas pessoas, quando eu estava nesses desertos, nesses lugares mais complicados, mais difíceis, Deus usou um irmão chamado Deco. Eu estava liso, liso. Sabe aquele dia que você fica, para que uma moedinha de 25 centavos não tem? E você dobra o joelho e diz assim: Deus, manda dinheiro. Desculpe, não peça dinheiro. Quando você estiver sem dinheiro, peça a presença dEle. Quando você estiver com a dor, não peça, eu quero cura. Peça a presença dEle, peça a unção dEle. Isso resolve. E eu não entendia isso. Eu fiquei orando o tempo todo pedindo dinheiro, porque eu estava precisando. E pedindo dinheiro e nada. E eu aprendi que a gente tem que pedir a presença, tem que pedir o Espírito Santo, tem que pedir a graça. E quando você tem a presença de Deus, você tem dinheiro, você tem emprego, você tem portas abertas, você tem tudo. Estou dizendo que você não pode pedir, mas o caminho mais certo para encontrar essas coisas é na presença dEle, é buscando a presença dEle primeiro. O reino de Deus em primeiro. Aí eu estou lá naquele dia orando, levantei. Passei a noite orando, falando com o Pai. Aí dei uma voltinha na rua. Olha o pensamento. Quem sabe eu vou andar aqui na rua e eu vou me encontrar com um pacote de dinheiro. Uma mala, um negócio assim. Aí fui. Deus clamando, aquele calor lá no Médio Norte. Aí aparece um irmão simples, rapaz, a gente aprende. Aprende as formas que Deus cuida da gente. Aí, de repente, eu estou lá naquela desilusão, naquela agonia, e tentando achar dinheiro na rua. Aparece o irmão Deco. O irmão Deco era daquele goiano bem simples. Ah, senhor, irmão, tá bom. Aquele negócio. Eu encontrei ele com aquela simplicidade toda. Irmão Francisco, a paz do Senhor, irmão. Está tudo bom com o senhor? Eu disse, está bom mesmo, está tudo ótimo comigo. Pai do Senhor, já fui saindo. Ele disse, não, meu irmão, para aí. O senhor está muito apressado. Eu falei, agora ainda vem me dar regulagem. Numa agonia dessa, aparece esse irmão. Um pé 38, a sandália desse tamanho, sandália de couro. Uma bolsa de couro aqui do lado, tiracol, toda arriscada, velha. E, peraí, irmão, tem um negócio para falar com o senhor. Eu disse, pode falar, meu irmão. Ele disse, olha, irmão, eu tive uma revelação, presente, mas ausente, porque eu estava ali, mas a cabeça estava longe. Aí ele vai falando. Eu disse, sim, irmão, pode contar logo que eu estou apressado, tem que resolver um negócio ali. Ele disse assim, mas eu tive uma revelação com o irmão. Eu disse, como foi? Ele disse, o senhor estava orando, pedindo a Deus um negócio, o senhor estava tão aflito pedindo a Deus um negócio, e Deus disse assim, você vai, procura o meu servo lá, o irmão Francisco, e pega esse dinheiro. Ele tinha vendido uma fazenda, irmão. Era tão bom quando Deus usava as pessoas para vender fazendas.
Isso acabou, irmão, está raro agora, acabou. Era assim, era maravilhoso. Eu tenho uns 3 testemunhos de irmão que vendeu fazenda e abençoou a gente. Agora ninguém vende mais fazenda. Ou se vende o coração, ó. Aí ele pega e diz assim: eu pedi a Deus que eu queria vender uma fazenda, uma área de terra, lá e tem minério na terra. E eu vendi para a Enza, uma empresa que trata desse negócio de tração e tal. E Deus me disse assim: você vai levar um dinheiro para o meu servo. Irmão Deco me surpreendeu. Aquele velhinho simples, pegou a sacola assim, o bolo do dinheiro não foi no chão, que estava na sacola dele. Ele pegou e disse: está aqui que Deus mandou. Irmão, foi coisa maravilhosa. Eu subi a Avenida Dona Dita falando línguas estranhas até chegar em casa. Aplauda o Senhor Jesus, é bom, irmão, o deserto é bom, é lugar de aprendizado. É lugar de aprendizado o deserto. Não reclame, não. Pode ter certeza, se você entender o processo, se você entender esse momento difícil, Deus vai cuidar de você e você vai chegar lá na terra de Canaã. Você vai chegar no lugar da promessa, mas é preciso entender, aleluia. Ei, tu vai sair daí muito mais abençoada, irmã. Você vai sair daí muito mais ungida. Você vai sair daí muito mais cheia de sabedoria, de unção, de graça, de poder, de autoridade. Se Deus já te usa, Ele vai te usar agora muito mais depois desse deserto. O deserto é para nos lapidar, é para trabalhar na gente, é para fazer o vaso abençoado, valoroso. Oh, aleluia! Glória a Deus. Já estou encerrando para a gente ir embora. Um dos encantos que eu vejo no deserto, porque o deserto é lugar de revelações. É lugar de revelações. No deserto, Deus levanta e Deus revela quem são os verdadeiros adoradores, mas revela também quem são os verdadeiros murmuradores. Lá no deserto, Deus levanta, Deus revela quem realmente tem vontade de ir para a terra de Canaã, hoje o céu, mas também revela os que têm saudade do Egito. Lá revela os que têm saudade e estão indo para Canaã e que não perdem o foco, e revela também aqueles que estão indo para Canaã, mas com saudade do Egito, com vontade de voltar lá para o domínio de Faraó. Acontece isso. Então, no deserto é o lugar aonde Deus levanta os verdadeiros fiéis. É o tipo Jó. É o tipo Jó. Chegou a notícia: olha, morreram teus camelos, morreram tuas jumentas, morreram teus filhos, acabaram com tudo, o vento destruiu. E Jó disse: tudo bem. O Senhor a deu, o Senhor tomou. Bendito é o nome do Senhor. Perdeu a saúde, ficou feridento, mas estava lá adorando a Deus. A Bíblia diz que em tudo isso Jó não deixou de adorar. Quem é você no momento da luta? Quem é você nos desertos da vida? Quem é você quando Deus diz não? Quem é você quando a porta se fecha? Quem somos nós quando chegam as provações? Porque uma coisa está tudo bem, aí neguinho dá pulo no poder, nego sapateia, e Deus faz rodopiado no poder, e gente é otimista, mas isso precisa ser também no momento dos desertos. Aleluia! Sabe o que é que nós estamos precisando nesse tempo? Nós estamos precisando de pegar como exemplo o Paulo e o Silas dentro de uma prisão. O corpo cheio de vergonhas, açoitados, machucados, presos, acorrentados, mas perto da meia-noite, eles ainda cantavam ainda e adoravam o Senhor.
perto da meia-noite, com toda a dor, com toda a aflição, dores físicas, emocionais e espirituais, mas estava ali adorando e cantando hino ao Senhor. Isso irrita o inferno, isso deixa o inferno em confusão, isso deixa demônio em confusão, isso deixa crente carnal doidinho da cabeça. Amém. Diga comigo, eu vou ficar caladinho daqui para frente e entender que os desertos de Deus na minha vida têm propósito. Imagina vocês se Paulo e Silas não fossem parar no cárcere. O carcereiro tinha sido crente, ele tinha batizado a família do carcereiro, os outros presos tinham ouvido o evangelho através do cântico da oração. Então levante a mão para o céu e diga: Deus, eu entendo, mesmo sem entender. Diga: Deus, não está bom não, mas está bom. Diga: Deus, está difícil, mas está fácil. Aleluia! Aleluia! Chacarabadaba subriandarabadaba. Oh, aleluia! Agora eu entendo porque é que Deus, Satanás chega lá e diz assim: aí, você viu o meu servo Jó? Ah, claro que vi. Homem fiel, íntegro, sincero, se desvia do mal, temente. Claro. O Senhor tem prosperado ele em tudo. Você tem dado tudo a ele. Tem abençoado a família, tem abençoado o rebanho, tem abençoado a terra. É o homem mais poderoso do Oriente. Claro que ele vai te adorar. Não, Santo, você está enganado. A relação de Jó comigo não se baseia em bens materiais, mas é uma relação de amor por mim. A relação de amor, de intimidade comigo, entre mim e Jó, não é por conta da sua saúde. Se ele estiver doente, ele vai me adorar. Não é porque ele é rico. Se ele estiver pobre, ele vai me adorar. Se ele perder tudo, ele ainda vai me adorar. A relação dele comigo é uma relação de fidelidade, independente de qualquer coisa, Satanás. Levante a mão para o céu e diga: Deus, apesar das minhas falhas, das minhas limitações, mas eu estou disposto a te adorar em qualquer circunstância, a te servir, a te seguir em qualquer circunstância. Aleluia! E aí, Mateus, é tão interessante que o texto diz lá em Jó capítulo 1, que Deus disse, Deus deu testemunho por Jó. Foi Deus que disse, não foi ninguém, foi o próprio Deus. Chegou lá: você viu o meu servo Jó? Deus está precisando de servo, viu, irmão? Deus está precisando de servo. Deus não está precisando de cargos, de título. Deus está procurando servo. Viu o meu servo Jó? Tem servo de Deus aqui nessa noite? Então levante as duas mãos para o céu, adore a Ele. Está difícil, mas o servo adora. Está complicado, mas o servo adora. Aleluia! Está perdendo tudo, mas o servo adora. Está sendo humilhado, mas o verdadeiro servo adora. A porta está fechando, mas o verdadeiro servo adora. Está doendo, pastor, mas o verdadeiro servo adora. Xaracarabaçu, orabadabasubiandarabacharabacás. Rosa Dias. Aí eu me lembro que eu estava lá, um defunto, quase assim, faltando só um coice, uma pulga para ser defunto. Vou botar um pouquinho só. Aí eu estava lá fraquinho. Aí quando era 4 da manhã, que é o horário que eu gosto de orar, aleluia. Aí lá no hospital, naquele jeito, lá naquela maca, 4 da manhã, sem voz quase, falando baixinho.
dores para todo lado. Mas naquela hora me dava vontade de falar com Deus. E eu falava para a pastora assim: pastora, vamos falar com Deus. Ela disse: não gaste energia, você não pode falar, que você não pode gastar energia. O seu médico falou que você tem que ficar caladinho. Não, mas vamos falar com Deus, vou falar baixinho. Aí de repente, começava a adorar Ele. Eu dizia: ó Deus, está tudo rasgado aqui, mas eu te amo, eu te adoro. Ó Deus, os médicos disseram que eu vou morrer, não tenho chance não, mas eu te adoro mesmo assim. Aí comecei naquele momento a falar com ele, mostrar a minha situação, mas dizendo: estou aqui, eu te amo, eu te adoro. Aí eu começava a ser renovado, o Espírito Santo me renovava, eu era tomado em línguas estranhas, o fogo descia naquele quarto de hospital. Aí via as enfermeiras para me dar medicamento, e quando chegava lá, via eu falando línguas estranhas, e chorando, e ela dizia assim: seu Francisco, você está tendo convulsão? O senhor está tendo convulsão? O que é que o senhor tem? O senhor está bem? Eu disse: me solta, eu estou ótimo. O que é que o senhor fez? Eu falei: estou falando em línguas estranhas, eu estou adorando a Deus, aleluia. No deserto se revela verdadeiros adoradores, mas também os verdadeiros murmuradores. Se revela os que têm saudade de Canaã e os que têm saudade do Egito. Levante as mãos para o céu. Aonde está a sua saudade? Você tem lembranças de onde? De Canaã, o céu, ou do Egito? Aleluia. No que você tem se transformado na prova? No adorador do murmurador? De um crente fiel ou do infiel? E quem você tem se transformado na hora da luta? Coloque-se de pé, quero orar por você. Aleluia. Tu carabanabassua, urebanabassua, o candaramanabassubianda, becataracheca tua, menderibia subridi palarraçu. Meu Deus, escute isso. Sabe o que é que eu aprendo aqui, irmão Cleomar? É que no deserto era um lugar que faltava tudo, mas ao mesmo tempo não faltava nada. Diga comigo: eu sei, Senhor, que o que me sustenta não é o lugar, nem a circunstância do lugar. Quem me sustenta é o Senhor. Não tinha nada, mas também não faltava nada. O grande problema do povo, o maior conflito do povo de Israel era um só. Sem necessidade de brigar e murmurar, e muito menos querer voltar para o Egito. Se eles entendessem, mas não entendiam. Eles ficavam brigando com Deus por coisas pequenas. Eles ficavam contendendo com Deus por conta de água, sendo que Deus era a fonte e ele não estava conhecendo. A fonte de água viva estava ali, que era o próprio Deus, e eles ficavam brigando por água. O pão que descia do céu para a vida do mundo estava ali na figura de Cristo, aparecia ali numa figura de Cristo, apontando para Cristo, e ele ficava brigando por pão, sendo que o pão vivo estava lá. Eles ficavam brigando: vamos morrer aqui, contendendo com medo da morte, sendo que o dono da vida estava no meio deles. Eu não percebia isso. E tanto é que o texto diz aqui no capítulo 8 de Deuteronômio, diz assim: vocês lembram? Vocês, faltou pão lá, mas vocês não morreram de fome. Faltou água, mas vocês não morreram de sede. E tem mais: quando vocês saíram de lá, vocês saíram com a mesma veste, com as mesmas vestes, com os mesmos sapatos. Os sapatos não se rasgaram, as vestes não se envelheceram, os pés não se incharam, e vocês estão aqui porque eu cuidei de vocês. Agora eu fico pensando o seguinte, Rosa: lá não tinha sapataria. Não diz que eles me trouxeram um estoque de sapato. Não diz que eles fizeram um estoque lá do Egito. Não disse.
Não diz que eles trouxeram um estoque de roupa, peças de reposição, não diz. Aí eu fico pensando assim, como Deus é maravilhoso. Irmão, Deus é maravilhoso. Deus é inexplicável. As suas ações fogem da nossa intelectualidade. Não consegue, por mais que você entenda, procure entender, você não entende. Aí imagina, se as roupas não se envelheceram, 40 anos com as mesmas roupas. A gente veste uma roupa hoje, você bota na máquina, com 6 meses ela já está toda rabugenta, descorada, você não quer comprar outra. E lá era no deserto, irmão. O negócio era feio, o poeirão o tempo todo, o solão, frio à noite, e as roupas novinhas. Aí, Bia, eu fico imaginando aquela menininha que saiu do Egito, aqueles pequenininhos que saíram do Egito, tudo pequenininho. Mas eles saíram pequenininhos, mas foram crescendo. E à medida que eles iam crescendo, a roupinha também ia crescendo. O sapato dele saiu lá com o sapato 18, 20, 21. Ele já estava ali com o sapato 37. E à medida que o pé ia crescendo, o sapato ia também. Não, pode levantar a mão, você não está entendendo não. Você não está entendendo não. Eu estou dizendo que no deserto é lugar que não tem nada, mas ao mesmo tempo não falta nada, porque o Deus que nos dá tudo, o Deus que é a razão de tudo, o Deus que faz acontecer tudo está conosco. Adore a Ele nesta noite. Eita Deus! Eu encerro dizendo, e vocês vão fazer o seguinte: vocês podem ficar tranquilos, que eu vou estar presente na vida de vocês, de dia, na coluna de nuvem, e à noite, na coluna de fogo. Quando a gente está no deserto, é comum muitas pessoas se afastarem da gente. Sim ou não? Está em conflito, luta em casa, é comum. A pessoa por ali, mas depois some, desaparece, vai desaparecendo, mas Deus não. Deus não te deixa sozinho no deserto. Deus não te deixa sozinho nesta luta. Deus não te deixa sozinho neste vale. Quando apareceu o sol causticante do dia da prova, Ele está dizendo: estou aqui com você. E quando chegar o frio da noite da solidão, Ele também vai dizer para você: eu estou aqui com você. Levante as mãos para o céu. Ele está presente quando você chora, assim como está presente quando você canta. Ele está presente quando você está saudável, mas Ele está presente também quando você está doente. Ele está presente quando tem fartura, mas quando não tem fartura, Ele também está presente. Ele está presente quando você está de pé, mas Ele está de pé, mas Ele está presente quando você está abatido. E nessa noite, Deus manda te dizer: você não está só nesse deserto, Ele está contigo. E se Ele está contigo, o milagre dEle, a vitória dEle, a conquista dEle, a exaltação dEle também está contigo. Entenda isso. Os desafios da jornada, os desafios do deserto, os desafios da caminhada não serão fortes bastante para impedir que você chegue em Canaã. Você vai chegar em Canaã, independente dos desafios, independente das provas. O seu ponto final, o seu destino é o céu. Nada vai nos impedir de chegar no céu. Por quê, pastor? Porque Ele está conosco. Aleluia.
Aleluia. Adore a Ele, levante as mãos e adore. Aprenda que o deserto é lugar de bênção, deserto é lugar de experiências com Deus, deserto é lugar de crescimento, deserto é lugar onde Deus quer revelar aos seus adoradores. Urabanabasu, Urebanabasu, Briandarabashai, Urabanabasu, Briandarabashu. Escute isso para me encerrar. Deserto não é a sua moradia. Deserto é só uma travessia. Diga comigo, eu sei que deserto não é a minha moradia, é só uma travessia. Aleluia. Deserto não é lugar de residência, é lugar de experiência, é o deserto. Diga comigo, eu sei, Senhor, que o deserto não é a minha residência, é apenas um lugar de experiências. Aleluia. Aleluia. Vai passar, vai passar. Você já está quase chegando no final. É só uma travessia. Atravesse adorando, atravesse cantando, atravesse orando, atravesse fazendo a obra, atravesse obedecendo, atravesse se enchendo do Espírito Santo. É só uma travessia. Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. A alegria está chegando, a alegria está chegando. O amanhecer da vitória, o amanhecer da alegria, o amanhecer de um novo tempo, o amanhecer de uma nova estação já está chegando para uma igreja que sabe adorar no deserto. Aleluia. Oh, aplauda o Senhor Jesus. Aplauda é para Ele, não é para mim. Aleluia. Aplauda adorando, glorificando, exaltando, falando em línguas estranhas. Os céus estão voltados para esse lugar. O olhar do Pai está nesse lugar. O Espírito Santo está nesse lugar. A glória que flui do trono está nesse lugar. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus, te agradeço por este momento, pela tua palavra, por ter me dado uma oportunidade mais uma vez nesse dia de ministrar a tua palavra, de poder te adorar pregando, cantando. Obrigado, Senhor. Deus abençoe cada um de vocês. Entenda que o deserto tem seus encantos. Pastor Cleomar, Deus te abençoe, meu irmão.